Existe algo que muitas pessoas não entendem quando olham para a própria vida e se perguntam por que as coisas parecem mais difíceis do que deveriam. Elas veem portas que demoram a abrir, veem sonhos que levam mais tempo para acontecer, veem desafios surgindo exatamente quando estavam prestes a avançar. E então surge a dúvida silenciosa: por que isso acontece comigo? Por que parece que quanto mais eu quero crescer, mais obstáculos aparecem? A maioria das pessoas interpreta esses momentos como sinais de que algo está errado. Elas pensam que talvez não seja o caminho certo, que talvez não seja a hora, que talvez Deus esteja dizendo para parar. Mas existe uma possibilidade que quase ninguém considera. E se esses momentos não forem barreiras, mas testes? Pense por um instante em todas as grandes histórias que você já ouviu sobre pessoas que alcançaram algo extraordinário. Quase nenhuma delas foi construída em um caminho fácil. Antes da conquista, quase sempre existe um período de silêncio, de dúvida, de pressão. Um momento em que ninguém acredita, em que o resultado ainda não apareceu, em que parece que tudo está contra você. É exatamente nesse ponto que muitos desistem. Eles olham para as dificuldades e concluem que aquilo é um sinal de fracasso. Mas quem aprende a enxergar a vida com mais profundidade começa a perceber algo diferente. Muitas vezes, os desafios não são um bloqueio, eles são uma preparação. Existe uma razão pela qual tantas histórias de transformação passam por um momento de teste antes da vitória. Porque a vida, ou se preferir, Deus, não entrega grandes responsabilidades para quem ainda não provou que pode carregá-las. Isso não é punição, é preparação. Pense nisso como um processo de fortalecimento. Assim como o músculo precisa de resistência para crescer, o caráter precisa de desafios para se desenvolver. Sem pressão, não existe força. Sem teste, não existe maturidade. Napoleon Hill passou anos estudando pessoas que construíram grandes conquistas, e ele percebeu um padrão que se repetia constantemente. Antes de qualquer grande sucesso, havia sempre um período em que tudo parecia incerto. Muitas dessas pessoas enfrentaram críticas, fracassos temporários, rejeições e momentos em que o caminho parecia desaparecer diante delas. Mas havia algo curioso. Elas não interpretavam esses momentos como sinais de desistência. Elas entendiam aquilo como parte do processo. Como se a vida estivesse perguntando silenciosamente: você realmente quer isso? Essa pergunta não vem em forma de palavras. Ela aparece em forma de desafios. Aparece quando você começa algo importante e surgem dificuldades inesperadas. Aparece quando alguém duvida da sua capacidade. Aparece quando os resultados demoram mais do que você gostaria. É nesse momento que sua resposta começa a ser construída. Não com discursos, mas com atitudes. A maioria das pessoas acredita que fé significa apenas acreditar que algo vai dar certo. Mas existe uma forma mais profunda de entender isso. Fé verdadeira é continuar avançando mesmo quando ainda não existe prova de que o resultado virá. É continuar fazendo o que precisa ser feito quando ninguém está vendo progresso. É manter a direção quando seria muito mais fácil voltar atrás. Existe algo muito interessante no comportamento humano quando enfrentamos dificuldades. Nosso instinto imediato é buscar conforto. Quando algo começa a ficar difícil, a mente procura justificativas para parar. Ela diz que talvez não seja a hora certa, que talvez você esteja pedindo demais da vida, que talvez seja melhor escolher um caminho mais fácil. Essa voz parece lógica, mas muitas vezes ela é apenas o reflexo do medo tentando proteger você da dor. Só que existe um problema nisso. Quase tudo que tem valor real exige atravessar algum tipo de desconforto. Crescimento exige esforço. Disciplina exige renúncia. Construir algo significativo exige persistência. E exatamente por isso os testes existem. Eles revelam quem está comprometido com o propósito e quem está apenas entusiasmado com a ideia. Imagine duas pessoas começando a mesma jornada. Ambas têm sonhos,
Ambas têm planos, ambas começam com entusiasmo. Nos primeiros dias, tudo parece possível, mas então surgem dificuldades. Uma delas começa a duvidar. Começa a questionar se aquilo realmente vale a pena. Começa a sentir que talvez não seja forte o suficiente para continuar. Aos poucos, ela diminui o ritmo, se distrai com outras coisas e finalmente desiste. A outra pessoa também sente medo, também sente cansaço, também enfrenta dúvidas, mas existe algo diferente nela. Ela decidiu que não vai tomar decisões baseadas no momento de dificuldade. Ela decidiu que vai continuar avançando até descobrir do que realmente é capaz. Napoleon Hill escreveu algo que parece simples, mas carrega uma verdade poderosa. Ele disse que o ponto de virada da maioria dos grandes sucessos acontece exatamente no momento em que tudo parece perdido. Pense nisso com atenção. Quantas pessoas chegam muito perto da linha de chegada e desistem porque interpretam o último desafio como prova de que não vai funcionar? Quantas histórias de sucesso nunca existiram porque alguém decidiu parar um pouco antes do momento da virada? É por isso que os testes são tão importantes. Eles filtram. Eles revelam quem realmente quer continuar. Eles mostram quem está disposto a atravessar o desconforto necessário para crescer. E quando você começa a enxergar a vida dessa forma, algo muda dentro de você. As dificuldades deixam de parecer inimigas. Elas começam a parecer professores. Isso não significa que você precisa gostar da dor ou buscar problemas. Significa apenas que você entende o papel deles no processo. Quando surge um desafio, você não pergunta apenas por que isso está acontecendo comigo. Você começa a perguntar o que isso está tentando me ensinar. Essa pequena mudança de perspectiva transforma completamente a forma como você enfrenta a vida. Existe uma força silenciosa que nasce dentro de uma pessoa quando ela decide não fugir dos testes. Cada dificuldade atravessada fortalece sua mente. Cada obstáculo superado aumenta sua confiança. Cada momento em que você escolhe continuar constrói um tipo de caráter que não pode ser comprado, emprestado ou imitado. E a verdade é que o mundo respeita profundamente pessoas assim, talvez não no começo. No início, muitas vezes as pessoas ao redor duvidam, criticam ou não entendem o que você está fazendo. E quando eles aparecem, algo curioso acontece. Aqueles mesmos testes que pareciam obstáculos se revelam como parte essencial da história. Pense em quantas vezes você já passou por algo difícil e, algum tempo depois, percebeu que aquilo te tornou mais forte. Na hora parecia injusto, parecia desnecessário, parecia pesado demais. Mas olhando para trás você percebe que sem aquele momento talvez você nunca tivesse desenvolvido a força que tem hoje. É exatamente assim que o crescimento funciona. Ele raramente acontece no conforto. Ele nasce na resistência. Ele se forma no esforço silencioso que quase ninguém vê. E é por isso que tantas pessoas confundem o processo. Elas querem o resultado sem passar pela preparação. Mas existe uma verdade que precisa ser dita com clareza. Grandes conquistas exigem uma mente preparada. Se algo grande chegasse à vida de alguém que ainda não desenvolveu disciplina, controle emocional e maturidade, aquilo poderia facilmente se tornar um problema em vez de uma bênção. É por isso que os testes vêm antes. Eles não são sinais de abandono. Muitas vezes são sinais de preparação. São momentos em que a vida está fortalecendo sua mente, sua fé e sua capacidade de continuar. E quando você começa a enxergar isso, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a clareza aumenta. Você entende que não precisa controlar tudo o que acontece. Você só precisa controlar a forma como responde. Talvez neste momento da sua vida você esteja atravessando um desses testes. Talvez exista algo que você quer construir, mas o caminho parece mais difícil do que você imaginava. Talvez existam dúvidas aparecendo, críticas surgindo ou resultados demorando a aparecer. Se isso está acontecendo,
existe algo que você precisa lembrar agora. O teste não define o seu destino, a sua resposta define. Você pode escolher enxergar esse momento como prova de que não vai funcionar. Ou pode escolher enxergar como uma etapa de fortalecimento antes de algo maior acontecer. A diferença entre essas duas interpretações pode mudar completamente o rumo da sua história. Porque, no final das contas, muitas das pessoas que hoje são admiradas simplesmente fizeram algo que a maioria não conseguiu fazer. Elas continuaram quando seria mais fácil parar. Elas acreditaram quando seria mais confortável duvidar. Elas permaneceram firmes quando o mundo parecia dizer que era hora de desistir. E se existe algo que você pode levar consigo hoje é isso, talvez os testes que você está enfrentando não sejam sinais de que o caminho terminou. Talvez sejam exatamente a prova de que você está mais perto do que imagina. Então, antes de encerrar este vídeo, eu quero fazer uma pergunta simples para você. Quando os desafios aparecem, você interpreta isso como motivo para parar? Ou como motivo para se tornar mais forte? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa. Eu continuo mesmo quando é difícil essa decisão. Quando repetida todos os dias, tem o poder de transformar completamente o seu caminho. E se você quer continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua disciplina e sua visão de vida, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão passando por momentos de teste e precisam lembrar que ainda vale a pena continuar. Lembre-se de algo importante. Grandes vitórias quase sempre são precedidas por grandes testes. E muitas vezes, o único segredo para atravessar esse momento é simples: continuar mais um pouco. Nos vemos no próximo vídeo.